Olá pessoal, meu nome é Valmir Lima. Eu estou aqui no YouTube pela primeira vez gravando esse vídeo. Não tenho experiência nenhuma, né? Não sei fazer edição de vídeo, pouco sei gravar, né? Inclusive meu celular está aqui é, escorado, né? Na tela do meu computador. Estou usando a câmera frontal, né? E não tenho essa experiência assim de um youtuber, né? Mas eu estou iniciando porque nesses dias de pandemia, né? 2020, a gente está vivendo um ano muito atípico. E como eu sou professor, a gente está tendo que usar essa ferramenta, né, de vídeo, de gravar vídeo para os alunos, né? Então a gente está usando muito até o YouTube mesmo, né? A gente está gravando muitas aulas em casa para mandar para os nossos alunos, né? Porque a gente não deixou de trabalhar, né? A gente continua dando aula e tem sido um desafio muito grande. Tem muita gente que acha que os professores não estão trabalhando, mas é mentira, tá? A gente está trabalhando o dobro, porque a gente tem que aprender novas técnicas de ensinar, né? A gente já tinha aquela experiência grande de sala de aula, do contato físico, que a gente dava a nossa aula assim de forma bem facilitada, né? Bem espontânea, que a gente ia para a sala de aula já totalmente seguro, né? Agora a gente está tendo que aprender novas técnicas de, de dar aula, né? Para os nossos alunos. Uma aula que realmente eles venham compreender, entender, né? Que tem sido um pouco difícil, mas a gente está aí nessa luta. Então me interessou, né, os vídeos que eu estou fazendo e me deu essa vontade de gravar, de fazer um canal, né, no YouTube. Ainda não tenho um nome, né, para o meu canal. Se vocês tiverem aí alguma sugestão de nomes, coloca aí embaixo nos comentários, certo? Para que a gente possa criar um nome bem legal aí para o meu canal. E eu vou falar hoje sobre algo que eu estou fazendo, né? Pode alguns achar uma loucura, mas outros, muitos, né, acham que é algo muito prazeroso, que é a leitura. E eu vim falar aqui sobre essa obra que eu estou lendo, A Guerra e Paz, do Leon Tolstói, um escritor russo, né, que tem várias outras obras, mas uma das mais importantes que ele escreveu essa aqui, enorme, né, como vocês estão vendo. Ela é dividida em 4 volumes, certo? Essa edição aqui da LPM, ó, ela eu achei mais fácil de ler, né? Porque ela é dividida assim em 4 volumes. E os livros, eles não são tão grandes, são pequenos, né? São tipo livro de bolso. Então você pode ler eles em qualquer lugar. Existe essa facilidade, né? Existe uma edição de livros maiores, que são 2 volumes, né? Só que são bem maiores. E capa dura, é um box bem luxuoso mesmo. E ele é bem mais bonito que isso aqui, né? Isso aqui é bem simples, mas ele tem essa facilidade de ler em qualquer lugar, certo? Porque a outra edição que eu vi, você tem que ter um certo cuidado para ler, você tem que ter uma mesa, né, para colocar ele lá em cima para você ler. Então, esse daqui eu achei mais legal porque você lê em qualquer lugar, certo? Eu às vezes levo para o trabalho, né, o tempinho que eu tenho, dou uma lida rápida, né, em 2, 3 páginas. E às vezes até viajando mesmo, né, você fica mais fácil de se levar e manusear, certo? Ele é bem prático mesmo, certo? É bem mais simples. Mas para quem quer uma, uma coisa mais chique, né, uma obra mais luxuosa, você vai encontrar em outra edição. Se eu não me engano, é da Companhia das Letras, certo? Eles têm um box lá do Guerra e Paz, bem mais luxuosa, bem mais bonita que essa aqui. Mas eu vou falar um pouco sobre essa edição, né? Porque existe 2 traduções, né? Existe uma tradução que ela é do russo para o português e outra tradução que é do francês para o português. Por isso que vocês vão encontrar algumas diferenças, principalmente no nome do autor, né? Existe uma edição que é o Leon Tolstói, que é essa minha aqui, certo? E existe outra edição que é o Levi Tolstói.
Então, por conta da tradução, existe essa diferença aí de nomes, para a gente não confundir na hora de comprar, tá? Eu estou falando aqui de uma pessoa que está iniciando, como eu falei, né? Estou iniciando a minha vida literária. Eu, eu ficava muito limitado a ler só aquilo que eu precisava para dar as minhas aulas, né? Ficava limitado só aos conteúdos das minhas aulas, né? Então, eu não tinha o hábito de ler obras, né? Obras da literatura clássica, como essa obra aqui do Leão Tolstói, né? E eu não tinha muito hábito de estar lendo essas obras grandiosas, né, que é bem necessária para a nossa vida intelectual. Então, eu li, assim, de vez em quando eu li uma obra, né, Machado de Assis, principalmente essas obras brasileiras, né, que a gente tem mais acesso devido à nossa vida acadêmica e também à escola, né, que muitas vezes exige que a gente leia essas obras brasileiras. Mas essas obras assim, estrangeiras, da literatura clássica, eu não tinha muito hábito em ler, né? Mas eu me apaixonei, né? Eu já passei da minha 10ª leitura esse ano, né? Eu já li o Diário de Anne Frank, A Escrava Isaura, né? Eu já li Laços de Família de Clarice Lispector. Então, assim, tem sido uma experiência muito boa para mim, né? Eu tenho um grupo de amigos que tem me incentivado bastante. A gente tem um grupo no WhatsApp, né? Que a gente se encontra. Todo mês a gente escolhe uma obra para ler e a gente se encontra no final do mês para a gente fazer um resumo da obra que a gente leu, né? E a minha obra de agosto, né, de 2020, a gente está passando pelo um momento difícil, né, que é essa pandemia. E o meu livro de agosto de 2020 é isso aqui, nessa obra do Leão Tolstói, que é a Guerra e Paz. Certo? Você pode ver, olhar para ele e achar que é um livro de história, falar de guerra, né? Mas não é, gente. O Leão Tolstói ele criou uma história, certo? Bem interessante, onde vai tratar de vários temas. Você vai encontrar aqui todo tipo de tema, né? Você vai encontrar é, ele falando sobre grandes amores, sobre desilusões, sobre remorsos, sobre briga por herança, sobre o próprio casamento, né? Como vivia as mulheres daquela época, que muitas vezes tinham seus casamentos arranjados por questões financeiras, né? Muitas vezes se apaixonava por alguém, mas tinham que casar com outras porque a outra tinha mais dinheiro, né? Então, para salvar a família, para salvar muitas vezes a situação financeira da família em que eles estavam vivendo, então o casamento era uma oportunidade, né, para se dar bem na vida. Então, você vai ver aqui vários temas, né, até críticas em relação a essas coisas, né? Fala sobre religião. São personagens assim que você vai se apaixonar por eles, você vai ter aqueles personagens que você vai ter raiva, aqueles personagens que você vai ter alegria com eles, né? Você vai se emocionar com eles, você vai se comover com eles. Então assim, é uma obra que tem muitos personagens. Então você vai ter aqui pessoas que você até se identificam, né? E o Leão Tolstói, ele não criou aquela obra perfeitinha, onde tem aquelas pessoas, né, totalmente perfeitas. Não, ele vai falar mesmo dos defeitos das pessoas, né? Das pessoas como realmente são. Então era uma sociedade da Rússia, né, eles eram muito ricos, né, viviam de forma totalmente ociosas, eles não tinham muito o que fazer porque tinha muito dinheiro, né, eles tinham grandes heranças, eram riquezas imensas, né, então eles viviam de festas, de bailes, de jantares, então ele tinha essa vida ociosa, né, eles até para trabalhar, muitos deles você vai encontrar personagens aqui dentro dessa obra que pagavam para trabalhar só para ter um cargo na sociedade, né? Para dizer que tinha um cargo, né, lá no alto escalão da sociedade, né? Então você vai ver aqui que é uma obra fantástica, né? Uma obra onde também o Leão Tolstói ele vai falar sobre a guerra que realmente aconteceu em 1805 até 1812.
Ele vai falar sobre Napoleão Bonaparte, né, que era o imperador da França naquela época, e do imperador Alexandre, né, que era o imperador da Rússia. Então vai ter essa guerra entre a França e a Rússia, onde Napoleão, né, com a sua ambição, ele vai tentar tomar a Rússia, né? Ele tem essa ambição de tomar a Rússia. Já tinha conquistado vários países da Europa, praticamente todos já. Então ele tinha essa ambição pela Rússia. Então vai se passar, né, dentro da história que o Leão Tolstói, os personagens fictícios, né, vai ter o momento também dessa guerra que aconteceu, né, de forma verídica, que o próprio autor ele teve acesso a vários documentos sobre essa guerra, né, inclusive ele teve acesso a algumas cartas do Napoleão Bonaparte, né, do, do Alexandre, né, do imperador da Rússia. Ele teve acesso a muitos documentos, né, dessa guerra. Ele teve muitas informações que ele fez com que a história da guerra mesmo fosse bem verídica, né, bem de forma bem que se você for ler os livros de história dessa guerra, né, você vai encontrar muita coisa que o Leão Tolstói construiu dentro da sua história aqui nessa obra. Então é uma obra bem interessante de ler, uma coisa que você vai te encher de conhecimento, você vai abrir tua imaginação e você vai se tornar outra pessoa quando você lê essa obra, né? E assim, quando a gente lê um livro, né? Eu vi alguém falando uma vez que toda vez que você termina um livro, você é uma pessoa diferente. Então a leitura, ela precisa fazer parte da nossa vida, né? Então, nessa obra aqui que eu estou lendo, eu vou falar principalmente sobre os personagens. Como ela é uma obra muito grande, para não ficar ali vídeos muito grandes, eu vou falar sobre os personagens, os principais personagens. Não vou dar spoiler, né? Vou ter cuidado aqui para falar sobre eles. E o personagem assim que eu vou falar, começar a falar, é uma personagem que eu gostei muito dela, né, nessa obra, que é a Anna Mikhailovna. Né? Essa personagem ela me chamou muita atenção, que até, né, ela teve um papel muito importante na vida de dois personagens dessa obra aqui, certo? Então eu vou falar sobre essa personagem no próximo vídeo, tá ok? Um grande abraço para todos e não esqueçam de se inscrever no meu canal. Abração!